fazer um pagamento e o dinheiro não tinha dinheiro. Já aconteceu com você? E isso tem desdobramento. Isso tem, nossa, tem uma infinidade de desdobramento essa situação, certo? E hoje nós vamos comentar sobre isso, sobre os desdobramentos da questão do fluxo de caixa. Então, o que seria a questão de fluxo de caixa? Eu vou colocar alguns exemplos e aí você vai me acompanhando e vai vendo a importância. Então, olha, tinha de pagar, dinheiro não deu. Olha, tem que correr e fazer um depósito no banco, ou tem que ver se tem para fazer transferência, para tampar, porque vai cair uma duplicata tal, certo? Tem que ver se depositou o dinheiro, quanto foi que entrou, que os clientes têm boleto esparramado aí, e tem que ver se o cliente pagou, porque já tem duplicata caindo lá, certo? Na conta da sua empresa existe chegada de dinheiro e existe saída de dinheiro. O certo é que no fechamento do dia, aquilo que o saldo do dia, ele vai ter a seguinte característica: se o saldo for acima de zero, eu vou considerar, então, vamos considerar que esteja seguindo como padrão, tá? Então, se está acima de zero, vamos colocar uma condição padrão. Se tem dinheiro sobrando, certo? E se esse dinheiro fica sobrando todo dia acima de zero na sua conta, então é como se dissesse o seguinte: nós estamos perdendo dinheiro, né? Porque esse dinheiro podia estar aplicado. Eu já fui gestor de prefeitura, né? Secretaria, e eu lembro que quando vem dinheiro público para a prefeitura, o dinheiro ele não pode ficar na conta. Se ele ficar na conta e não ficar aplicado, depois, na hora de fazer a prestação de conta, o juro perdido, de certa forma, o gestor tem que explicar por que ele deixou o dinheiro na conta e não aplicou, certo? Então é como se ele tivesse: olha, você vai acabar tendo que pagar a multa porque você não aplicou o dinheiro. Aí na sua empresa, quando sobra lá, vamos supor, poderia estar ficado próximo de zero o saldo do final do fechamento do dia. Não estou dizendo que seja isso, mas se ficar muito dinheiro acima de zero, é um dinheiro que você está perdendo. Você poderia estar aplicando numa aplicação diária certo? Agora, se sobrar muito, então aí já tem uma outra destinação. Eu estou falando do que acontece no dia a dia. Então sempre vai ter um pouco a mais. Se você perguntar para mim quanto a mais, depende de cada realidade. Cada realidade é uma, certo? Então vai ter um dinheiro que vai estar um pouquinho, alguma coisinha vai sobrar em conta corrente, e você deve ter uma conta de aplicação que você pode abaixar, ou às vezes tem até o sistema que automaticamente, caso falte, o banco já faz a compensação. Mas eu acho que esse é o caso menos frequente. O caso mais frequente é quando fica negativo. Então, alguns sintomas de que, vamos dizer assim, está ficando negativo, é quando existe, por exemplo, aquela grande necessidade da tal da conta garantida. Nas minhas consultorias, eu lembro que existia até um certo saudosismo em relação a isso. Nem sei se a palavra certa é isso, mas é a necessidade de ter essa conta garantida. Não, porque você sabe como é que né? Nem todo dia nós temos dinheiro. E eu escutava aquilo: você sabe como é que é. Eu tive empresa há mais de 20 anos, eu não sei como é que é. Porque desde quando eu descobri que aquele dinheiro que o banco empresta, normalmente eu não consigo ganhar o juro que eles ganham, essas contas garantidas costumam ser acima de 5%, sei lá, 5%, 7%. É um valor altíssimo, né? Se você pegar dinheiro no banco, tá?
Se você vai emprestar o dinheiro para o banco, veja bem que eu estou falando do próprio banco. Se você vai emprestar dinheiro, dificilmente você vai conseguir emprestar acima de 1%. Agora, se você pegar dinheiro do banco, provavelmente você vai ter que pagar 6 a 7%. Eu estou falando de conta de fluxo tal do capital de giro, que é para acudir essa finalidade que eu estou falando, que é para não ficar negativo. Só para você poder entrada e saída, esse dinheiro que fica lá, para você não ficar negativo. Aí eles podem até te oferecer outras opções, certo? Se você tiver, por exemplo, vai fazer um financiamento, se você vai financiar um veículo, vai financiar alguma coisa, os juros normalmente eles ficam aí por volta dos seus 2%. O certo é o seguinte, sabendo que é assim e sabendo que não existe dinheiro barato, você sempre vai ter que pagar juro, certo? E quando sobra seu, o juro que você vai receber é por volta de 1, mas se faltar, você não vai achar barato, certo? Eu te falo que você nunca vai conseguir dinheiro de banco por 2%, por exemplo. Não estou dizendo de dinheiro de investimento. O que é de investimento? É aquele onde você vai trabalhar com o BNDES, o FCO, certo? Essas linhas de crédito que elas têm a finalidade, tem uma outra finalidade. Ou então às vezes você pode até achar algum dinheiro mais em conta, né? Do próprio governo federal, o Pronamp, certo? Mas que o volume de recursos também é menor. O certo é o seguinte, eu não consigo imaginar assim alguém que queira empreender e que acha que o problema é dinheiro, certo? O problema é dinheiro. Eu vou te falar uma coisa, é melhor de repente você que vai mais devagar, certo? Porque já li tanto isso, nossa, como eu vali. A direção é mais importante que a velocidade. E a gente tem que concordar que é isso mesmo, tá? Eu vou pegar e fazer aqui, eu vou pegar e passar para vocês aqui, é o seguinte, uma planilhazinha para a gente brincar de fluxo de caixa. E eu costumo até fazer o seguinte, quando eu criei essa planilha, que eu apliquei ela a primeira vez numa palestra que eu fiz, eu acho que era sobre fluxo de caixa, inclusive, né, para empresas, né, que é esse negócio de mostrar quanto que entra, o que está entrando, o que está sendo, como se fosse uma caixa d'água, né? Numa caixa d'água não tem a água que chega ou do poço artesiano, ou da rua que a gente faz do sistema de abastecimento de água, e não tem as águas que vão para as torneiras, para os vasos e por aí vai. Então, tem um fluxo de água que está sempre chegando e sempre saindo, tá? E no caso da caixa d'água, a água acaba, né? A água acaba e você abre a torneira, não sai nada, certo? No seu caso, além de não sair nada no dinheiro, quando o dinheiro acaba, e ainda o dinheiro descresce. O que é descresce? Se faltou um tanto, o tanto que faltou fica maior, como se fosse uma punição, porque você pegou de maneira, sei lá o que aconteceu, é como se o sistema bancário entendesse, você não tem dinheiro, como é que você deixa, você manda alguma coisa aqui para ser pago, mas não tem dinheiro, você tem que pagar um tanto, mas aquele tanto que você tem que pagar aqui não está no banco à disposição para fazer frente àquele gasto. Por quê? Porque foi problema de fluxo de caixa. Eu diria para você o seguinte, dentro daquilo que existe, dos maiores problemas que a gente tem em relação a empresas, talvez, minha coceira no nariz aqui, talvez um dos maiores problemas seja fluxo de caixa. Eu costumo até colocar uma sequência assim, ó. Se você tiver um bom controle no fluxo de caixa, aonde você controla para nunca ficar negativo, tá? Ou controla para também não ficar dinheiro sobrando na sua conta. Se estiver sobrando muito acima de um certo limite que você mesmo pode definir, o dinheiro podia estar aplicado, você está perdendo dinheiro, tá? Então, o controle do fluxo de caixa, que ele é controlado diário, não tem necessariamente que ser você, mas se você
é uma empresa grande, você pode ter alguém para fazer isso para você, tá? Se você é uma empresa menor, é você que tem que fazer. O certo é o seguinte, você também pode controlar, não é ficar de olho na planilha, mas é que quando você passa a conhecer os números da sua empresa, é como se você dissesse assim, você já sabe mais ou menos o passo a passo da sua empresa, tá? Eu vou mostrar para você aqui uma planilha que eu utilizei uma época para explicar isso numa palestra que eu fiz, certo? E aí a ideia dessa palestra era justamente mostrar o que acontece com o fluxo de caixa, certo? E na época eu lembro que eu fiz o seguinte questionamento, olha, isso, se você pegar e colocar para uma criancinha de uns 5, 6 anos e ficar brincando com ela, ela vai te explicar essa planilha. A lógica que eu quis dizer é o seguinte, é possível você controlar o fluxo de caixa de uma maneira muito mais simples do que você imagina. Antes até de pegar e mostrar essa planilha aqui, acompanhe meu raciocínio. Você tem uma entrada e saída, recebimento e pagamento, certo? E você tem uma rotina de venda e uma rotina de compra, certo? Mais ou menos uma rotina você sabe. Vamos imaginar que apareça alguma coisa que não estava na programação, e você compra por R$5.000 com 30 dias. Tá? Aquilo que você comprou, você não sabe se vende. Existe uma intuição, alguma coisa, mas você não sabe se vende, certo? Mas só que você não tem o dinheiro para pagar aqueles 5, mas você depois de 30 dias, a possibilidade de você não ter o dinheiro para pagar, você ter o estoque, aquilo que você comprou, mas não ter o dinheiro para pagar. E aí, como é que você faz? Bem, então esse já é um ponto de fazer o caixa ficar negativo. Uma outra coisa também, isso eu já passei por isso. Quando eu fabricava a ração, então na época da chuva, existia uma pressão muito grande para vender a ração para gado de leite e para vender com prazo de 30 dias. Só que eu vendia com prazo de 30 dias, até que eles queriam mais, 60, por conta de que a despesa estava muito grande. E aí, eu vendia com 30, 60 até eu não ia, era muito raro, né? Até porque eu teria que ter mais capital de giro. Só que tem um detalhe, se fizesse a conta do custo do dinheiro para eu fazer aquilo, no meu caso, eu não conseguiria fazer, Então, a conta que eu fazia era o seguinte, olha só, eu compro o milho só à vista, o mercado, porque cada mercado tem uma particularidade, né? Milho eu não conheço, eu nunca comprei milho a prazo, nunca. Todo milho que eu comprava era à vista, descarregou o caminhão, certo? Como as pessoas já confiavam em mim, elas esperavam até passar na balança. Ó, tá vendo como é que é as coisas? Aí já era lá e pagava, né? Então tá. E assim ia controlando o fluxo de caixa. Pra você ter noção, eu peguei esse hábito de controlar, que até hoje, todo dia, quando eu chego no meu escritório, que é aqui, eu faço algumas coisas. Eu pego e vejo todas as certidões que eu tenho, porque quem tem muitos negócios, é bom saber o que está acontecendo com o seu CPF e com o seu CNPJ, né? Eu faço isso, não sei se vocês fazem. Então eu pego e dou uma olhada para ver como é que está, depois eu vejo o meu fluxo de caixa, certo? Eu vejo o meu fluxo de caixa, aí depois eu começo a ver coisas do tipo, que eu tenho que pagar, na verdade, eu primeiro pago, eu vejo o que tem que pagar, receber, e em seguida eu fecho, já faço o fluxo de caixa. Aí fica até o outro dia. E eu vejo se naquele dia não vai ter problema. Se der problema, eu baixo de aplicação, ou se sobrou, volto para a aplicação. E quando é que eu faço isso? No meu caso, eu faço isso de segunda a sexta. Tá? É claro que, não, você está de férias. Não, mas eu sei mais ou menos. Eu sei que se eu pegar e utilizar um dinheiro, eu vou ter que baixar da aplicação. Se cair um dinheiro que a gente sabe, olha, esse dinheiro foi um valor maior, então eu tenho que jogar para a aplicação, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, um exemplo aqui. Qual que é a lógica disso?
é ver matematicamente como é que é isso. Não precisa de ser essa planilha. O importante é a lógica do controle, certo? Isso é que é importante, tá? Então eu vou pegar e mostrar aqui agora, tá? Então, tá bom. Tá aqui o controle. Olha só aqui. Aqui eu estou mostrando aqui o seguinte. Vamos ver primeiro o que é essa planilha. Ela é muito simples. Eu peguei e coloquei aqui, ó. Ela está mostrando 10 dias, certo? Aqui tem, olha, o dia 1, o dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos dias tem que ter isso aqui? Não, o fluxo de caixa é por dia. Se você não tem nenhum evento, nenhuma novidade que está lá na frente, olha, vamos imaginar que você fez algum investimento, alguma coisa, e tem uma parcela muito alta que você vai pagar daqui a tanto tempo, você já pode ir provisionando. Olha, tal dia eu vou ter que pagar isso, então eu tenho que diminuir compra, certo? Mas aqui é só para exemplo, eu coloquei, não tem nada especial, então coloquei 10 dias aqui, eu vou seguindo. Vamos pegar o dia 1º aqui, ó. Dia 1º, certo? Então eu vou controlar o que aconteceu no dia 1º, certo? Então, no dia 1º, deixa eu pegar aqui, só um momentinho aqui, tá? Só um momentinho. Aqui desapareceu. A vantagem de quando a gente pega e faz ao vivo, tem essas coisas, né? Então, deixa eu pegar e só fechar aqui. Bem, eu vou ter que pegar e fazer alguma coisa. Eu vou continuar essa aula, aonde eu vou mostrar então a parte da planilha, mas que fique bem claro que isso aqui foi sobre fluxo de caixa. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre fluxo de caixa, tá? Então te aguardo para a gente continuar esse assunto, que eu tenho certeza que você vai achar bastante interessante a forma como eu utilizo didaticamente para explicar através de uma planilha esse assunto. Estou te aguardando para a continuidade da parte 2 desse vídeo.